Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Espero que estejam todos curtindo o evento Borogodó Day e eu vou falar para vocês sobre remuneração colaborativa e por que eu acredito que remuneração colaborativa seja a forma de decidir remuneração no futuro do trabalho, ok? Meu nome é Alexandre Nodari e eu trabalho na Percival. Vamos começar esse vídeo explicando qual é o meu Borogodó. Eu curti muito aprender o conceito do Borogodó, essa mistura de criatividade, conhecimento, capacidade técnica, enfim, que o pessoal da Transcriativa criou. O meu Borogodó, o que eu faço muito bem, né? Já nasci sabendo, né, como foi uma das formas que foi divulgado, é participar de times. Eu sempre curti participar de times, desde muito pequeno, sempre me vi sendo aquele cara que curtia participar dos eventos que eram em grupo, formar equipes, participar de gincana, jogar bola no recreio, eu estava lá ajudando a dividir os times, enfim, meu esporte predileto é natação, eu sou nadador muito antes de eu ser qualquer outra coisa na vida e a minha modalidade preferida na natação era revezamento, né? Era participar com outras pessoas da mesma prova. Bom, a gente vai falar de futuro do trabalho, né? O trabalho, numa forma mais conservadora e que ainda acontece em alguns times ainda hoje, certo? É um trabalho mais individual, é um trabalho onde as pessoas têm uma definição do que precisa ser feito bem clara, certo? Muito objetiva, certo? E por mais que essa pessoa faça parte de uma área ou de um departamento, ainda assim o trabalho dela ela consegue fazer sozinha, na frente do computador ou da mesa dela, e ainda que muitas pessoas, certo, contribuam para uma soma desses resultados, cada um fez uma parte desse trabalho de forma completamente individual. Então aqui vai o primeiro disclaimer, né, a primeira notícia para vocês. Para quem é essa palestra, para quem é esse vídeo, ok? Para times que trabalham de forma não individual, para times que trabalham de forma mais colaborativa, ok? Então se você olha ao teu redor e você vê aí pelo menos umas 10 pessoas, certo, participando ativamente do que você faz, né, dos resultados que você busca, certo? Então essa palestra é para você. Como é o trabalho nesses times que são mais colaborativos, uma forma mais moderna de trabalho, certo? Esse trabalho envolve multidisciplinaridade, nem todo mundo tem a mesma formação, certo? Então, por exemplo, num time de desenvolvimento de aplicativos web ou aplicativos para celular, você tem a pessoa que é mais designer, né, que está pensando mais na parte visual, você tem os programadores, você tem as pessoas que estão pensando mais em produto, né, você tem gerentes ou líderes, pessoas que estão pensando mais no processo, como a coisa acontece. É um time muito mais diverso do que a gente estava acostumado a ver, certo? A gente suporta e incentiva, certo? Trazer cada vez mais, né, diversidade e inclusão para os nossos times. E, ao mesmo tempo, são times que possuem uma autonomia em cima do seu trabalho muito maior do que se tinha antigamente. Ok? Então, a grande pergunta que a gente quer tentar responder é a seguinte: como pode um time receber, certo, autonomia, ter maturidade o suficiente para tomar decisões importantes sobre um produto, né, ou sobre um serviço que está sendo realizado, e ao mesmo tempo ser tolhido, né, ser reprimido de participar mais ativamente das decisões de remuneração que o próprio time tenha a receber, certo? Então essa é a grande pergunta que fica, né? Na maior parte das empresas,
certo? Ainda hoje, certo? As remunerações são decididas, certo? De uma forma muito centralizada, muito hierarquizada, não participativa. Quem cresceu com irmãos sabe mais ou menos como funciona essa história que eu vou contar. A gente vai no supermercado com a nossa mãe ou com o nosso pai, certo? E chegando lá, né, o nosso pai e a nossa mãe colocam a seguinte regra pra gente. Olha, vocês, né, cada um de vocês só pode escolher um item do supermercado, né, para levar para casa. E aí, obviamente, lá na gôndola de doces, né, bolachas, biscoitos, né, lá você fazia a sua escolha, né? Então vamos numa clássica aqui, né, a escolha da Traquinas ou da Passatempo, certo? Um pacote aí, né, de bolacha ou biscoito. Não vou entrar na briga de qual é o nome certo agora, né, nos localismos aí regionalismos do vocabulário. Mas quando era a hora de abrir esse pacote da bolacha, que era o pacote da bolacha da semana em casa ou da quinzena, certo? O que era mais importante, galera? Quantas bolachas tinham no pacote ou se a divisão entre os irmãos era feita de forma equalitária? Lembra? Eu me lembro contando as bolachas, certo? Uma para minha irmã, uma para mim, uma para minha irmã, uma para mim, até que chegava no final e se sobrasse uma bolacha, né? Ia lá, buscava uma faca, cortava, porque no final das contas, né, o que mais importava não era quantas bolachas cada prato tinha. O que mais importava é que a divisão fosse justa, fosse equalitária. Ok? Tenho certeza que cada um de vocês vai lembrar de divisões similares aí entre irmãos ou entre amigos ou entre primos que tem acontecido na história da sua infância. Por quê? É mais eficaz remunerar as pessoas de forma justa do que remunerar mais, certo? Ninguém de vocês vai lembrar quantas bolachas tinha dentro de um pacote de bolacha Passatempo ou de um bolacha Traquinas, mas todos vocês vão lembrar de que quando havia uma divisão a ser feita, a coisa mais importante é que essa divisão fosse feita de forma justa, ok? Essa é a dificuldade que as empresas, ou que os grupos de trabalho, ou que, né, grupos coletivos aí que são orientados a qualquer projeto, voluntariado, enfrentam. Como é que a gente favorece colaboração? Como é que a gente quer dar autonomia e pedir para as pessoas, mesmo de disciplinas diferentes, né, de origens diferentes, trabalharem juntas e de forma colaborativa, tendo que remunerar cada uma delas de maneira individual? Quando a gente fala de remuneração, certo? Só dividir o bolo, né? Só dividir o total, né, de grana ou de bônus ou de qualquer coisa, de resultado que a gente tenha, de forma completamente igualitária, não é mais a forma mais justa quando você está num ambiente de trabalho. Existem skills diferentes, existem senioridades diferentes, existem participações diferentes, certo? Existem borogodós diferentes. Como é então que a gente resolve esse antagonismo entre ter que remunerar pessoas de maneira individual e ao mesmo tempo querer que elas trabalhem de forma colaborativa? É difícil resolver esse problema, é por isso que a gente ainda não chegou lá, ok? Os problemas que vêm a partir do que a gente faz hoje, certo? São usualmente, né, líderes desses grupos de trabalho, líderes desses times nas empresas, gastam muito tempo tendo que resolver problemas de remuneração. É gente batendo na porta pedindo aumento, é gente, certo, não se sentindo satisfeita com a remuneração atual, é gente não se sentindo reconhecida dentro do time, certo? Por que isso acontece? Acontece porque essa decisão ainda é extremamente centralizada. Ela ou é centralizada numa pessoa que tem um papel mais de chefia, né, mais de gerência, ou ela é um pequeno comitê, certo, entre 2, 3 pessoas, eventualmente vem alguém da área de gestão,
alguém de uma diretoria participar de uma discussão de promoção ou de um aumento, certo? E essa centralização e essa avaliação sobre a remuneração, ela acaba sendo, certo, muito subjetiva, certo? Envolvendo poucas pessoas, ela é muito centralizada. E aí, eventualmente, não há uma percepção de justiça, né, por quem está recebendo essa avaliação, por quem está sendo avaliado, certo? Isso gera um certo ressentimento, e esse ressentimento, muitas vezes, certo, se transforma num desligamento dessa pessoa com relação a esse time, independente de ser um processo, uma empresa e tal. As empresas acabam sofrendo um pouco mais, porque retenção de talentos é uma coisa super, né, importante, dado o grande impacto de custos que isso traz para as empresas. Ok? Qual é o melhor passo, então, que as empresas ou que os grupos de trabalho têm conseguido adotar com relação a avaliar o desempenho individual das pessoas, certo? E ao mesmo tempo tentar favorecer um trabalho colaborativo? É a avaliação 360, ok? Onde você pergunta para todo mundo, para várias pessoas que interagem com aquela pessoa, como aquela pessoa desempenha. Usualmente essas pesquisas têm uma avaliação por múltiplos skills e tem tanto soft skills quanto hard skills. Então você pergunta, nossa, essa pessoa se comunica bem? Essa pessoa tem perfil de liderança? Essa pessoa conhece bem tecnicamente o trabalho que ela precisa desempenhar? Certo? E aí você faz essas várias perguntas. Tem dois problemas aqui, certo? O mundo está ficando mais multidisciplinar, certo? As pessoas estão voltando a ser mais generalistas e nem sempre todo mundo consegue avaliar bem, certo? As skills técnicas ou mesmo as skills comportamentais de outras pessoas do time. Por não conhecerem esses outros skills, por não ser os skills que eles possuem, eles não se sentem confortáveis de fazer essa avaliação. O segundo problema, que é o maior problema que eu vejo, é que quando você forma um time e você induz colaboração, as pessoas formam uma parceria. Ninguém quer ser o cara chato que diz que o outro não está trabalhando direito, ou que diz que o outro não está trabalhando tão bem, ou que vai dizer para o outro que ele ainda precisa melhorar muito. Ok? É difícil dar esse feedback crítico, esse feedback construtivo para quem você trabalha o dia inteiro junto, certo? Então, normalmente o resultado é um resultado inflacionado de notas, que quando cai para as pessoas poderem tomar decisões de remuneração em cima desse resultado, certo? O resultado é todo mundo merece aumento. E obviamente, né, a não ser que você esteja numa empresa que tem muita grana, certo? Que resolve esse problema simplesmente pagando muito bem todo mundo e tira essa questão da mesa, certo? Usualmente, líderes, gestores, áreas de RH, gestores do projeto, gestores do produto, de qualquer forma, em empresas ou não, certo? Tem que ficar investindo de novo muito tempo calibrando esses resultados, escolhendo as pessoas certas para serem melhor remuneradas, receberem uma promoção, uma bonificação ou qualquer coisa que seja, certo? Então, o que a gente fez aqui foi evoluir esse conceito, foi criar um novo conceito que usa o melhor do que já existe hoje, certo? O nome desse conceito é Team Set Salaries, ok? Team Set Salaries porque a gente acredita que se o time tem autonomia e tem maturidade para fazer um produto ou para fazer um serviço, ele também tem maturidade e deve ter a responsabilidade e a autonomia de influenciar a própria remuneração, a remuneração do time como um todo, certo? A gente então modifica basicamente duas questões, né, em cima do que seria as antigas avaliações 360, né? A gente faz uma pergunta só, em vez de fazer múltiplas perguntas. E essa pergunta é a pergunta que realmente deveria influenciar na hora de você, né, decidir, né, dividir qualquer remuneração que seja. O quanto cada membro desse time do qual você faz parte contribui, colabora na busca pelos resultados que esse time tem por objetivo, ok? Então é uma pergunta só, porque é assim que a gente pensa quando a gente forma uma equipe, certo? Se a gente fala de um time de futebol, você quer saber se aquele cara é o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral direito, o melhor goleiro, mas não dá para comparar o atacante com o goleiro, são skills completamente distintos. Mas você quer ter um bom goleiro, assim como você quer ter um bom atacante, assim como você quer ter um bom lateral esquerdo, ok? Então você pensa nisso, cara, o quanto esse cara contribui para o meu grupo, para minha equipe, para o meu time.
certo? Essa é a pergunta certa a se fazer. E a avaliação é completamente relativa, não é absoluta. Para que não haja inflação nos resultados, simplesmente você diz o seguinte, cara, eu adoro ter o fulano no time, certo? Beltrano é um pouco aquém do que fulano, mas é super bom de ter no time também, certo? Ciclano ainda está começando, certo? Ainda não está contribuindo tanto, ainda é júnior, ainda é novo no time, certo? Ainda tem um espaço para evoluir, certo? Essas avaliações são completamente relativas, ok? Você posiciona as pessoas como se fosse num ranking, ok? A metáfora que a gente usa aqui é a metáfora de como se a gente estivesse dividindo mesmo um bolo, certo? Ou uma pizza. E a pergunta que a gente quer responder é: o quanto deste bolo, o quanto dessa, né, qual o tamanho da fatia que cada membro do time deveria receber se a gente fizesse uma divisão justa desse bolo de acordo com a contribuição de cada membro do time para os resultados que a gente estava buscando. A sensação de equilíbrio, certo? Essa sensação de justiça, ela é muito mais importante do que o tamanho do bolo em si. Então, para respeitar o budget de remuneração de um projeto, para respeitar o budget de remuneração de um time, de uma empresa, a melhor coisa que a gente pode fazer é, uma vez que a gente tenha um bolo para dividir, um bolo de remuneração, um bolo de bonificação, um bolo de premiação de ações, certo? Como é que a gente divide isso de maneira mais justa possível? É isso que os times querem, é isso que os membros dos times querem, ok? Então a metáfora de dividir um bolo é exatamente como a gente apresenta o resultado, certo? De uma rodada de Team Set Sellers. A gente apresenta esse resultado como um gráfico de pizza, certo? Dizendo quanto cada membro do time merece, né, da remuneração total, quanto cada membro do time contribuiu ou colaborou para o resultado que esse time estava buscando. Esse resultado não é só percebido como justo pelo time, certo? Por considerar, né, a avaliação de todas as pessoas, mas ele também é um resultado colaborativo, ele é um resultado coletivo. Todas as avaliações de todas as pessoas, né, todas as avaliações de todos os membros do time são levadas em consideração, passando por um algoritmo matemático que faz um balanceamento de todas essas avaliações e um equilíbrio de todas essas avaliações para fazer a divisão mais justa possível, ok? Não é impossível fazer isso sozinhos, mas é um cálculo matemático, certo? Que evoluiu durante muitos anos dentro da empresa na qual eu trabalhava, certo? Que a gente está divulgando, oferecendo aí para vocês como um produto, ok? Os resultados que a gente percebe, né, ao começar a usar uma remuneração mais coletiva, mais colaborativa, mais participativa, é aumento do engajamento dos membros, ok? Uma vez que ele saiba que o trabalho dele está sendo reconhecido pelos outros membros do time, normalmente os membros do time passam a se engajar mais, ok? Uma outra percepção é a percepção de justiça, certo? Quando o resultado, né, da remuneração de cada membro do time é definida pelos próprios membros do time no qual ele trabalha, ele tem uma percepção de justiça. Quando ele vê o bolo sendo dividido e vê o resultado final da divisão do bolo, ele percebe que aquela divisão foi justa, mesmo não sendo uma divisão igualitária como eram as bolachas entre os irmãos, certo? A gente percebe um aumento de colaboração. As pessoas só vão saber avaliar bem umas às outras se a gente colaborar mais, ok? Que é o contrário, é justamente, né, vem de forma antagônica contrapor o que a gente tem nos problemas, um dos maiores problemas que a gente tem hoje. A remuneração individual favorece individualismo em vez de favorecer colaboração, porque ela favorece competição por ganhar mais. O problema é que as pessoas, claro, brigam, todo mundo quer crescer profissionalmente, mas não é uma conta de soma zero, certo? Se todo mundo tentar ganhar mais, a gente vai estourar o budget do time e isso não vai ser bom para o projeto como um todo, ok? E é um processo muito simples, ok, galera? É um processo muito simples de resolver. Então, essas são as vantagens que a gente percebe de usar o conceito de Team Set Salaries para buscar remuneração colaborativa, certo? Em times que efetivamente trabalham juntos, buscam objetivos em comum. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem de mais informações, tiverem mais curiosidade sobre o assunto, só me procurar nas redes sociais, que tem um monte de informação por lá, já divulgada.
E também estou super disposto a responder qualquer dúvida, só me contactar por mensagens diretamente em qualquer rede social que eu respondo também, ok? Muito obrigado, valeu pessoal e até a próxima!